Olá, você produtor rural que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui às nossas entrevistas, às nossas interações. E você que está acompanhando o site, você já deve ter visto aí na nossa home ou em algum momento que o João Batista Olive, né, o nosso diretor maior aqui, né, o fundador do site, ele tem feito uma série de entrevistas com o seu Paulo Nicola, que é produtor rural lá do Rio Grande do Sul, e os dois estão fazendo uma interação que, vamos dizer assim, ensina, né, a fazer o hardware dentro do agronegócio. O que é o hardware? É gestão, né? Gestão dura, gestão bruta dentro da porteira aí, entender como é que é essa gestão e tudo mais. Agora, né, aqui com o meu amigo Rodrigo Capella, que ele é especialista em comunicação, especialista em marketing, a nossa ideia aqui é meio que complementar, né, esse trabalho duro, mais pesado de investimento em commodity e trazer um caminho das pedras para o software, né? Que são as coisas mais assim, como interagir na internet, por exemplo, como fazer aí o seu marketing, como ser mais assertivo nesse tal do novo normal que todo mundo fala. Então, seja bem-vindo, Rodrigo Capella, muito obrigado por estar aqui conosco nessa série de debates que iremos fazer com relação a esses assuntos. Meu amigo Erickson, obrigado pela oportunidade. Amigos do Notícias Agrícolas, obrigado pela oportunidade. É uma grande satisfação da gente estar juntos aqui e conversar sobre um tema que me agrada muito, que é a questão do marketing, que é a questão da comunicação do nosso agronegócio, né? Tanto fora do ambiente digital quanto dentro do ambiente digital, né? E lembrando que esses ambientes eles são complementares, o online e o offline, e vai ser uma honra a gente conversar, dar dicas, informações e orientações sobre marketing e comunicação no nosso agronegócio. Obrigado. Muito bem. E como vai funcionar, né, para você que está nos assistindo, como vai funcionar? Vão ser algumas interações, né? A gente imaginou que 6 interações, falando sobre marketing, comunicação e como atuar em ambiente digital. E a gente separou alguns assuntos principais, que são os assuntos mais urgentes, e o primeiro deles é de repente me vi dentro dessa pandemia, essa maluquice toda que está acontecendo, não estava preparado para o mundo digital, mas de repente vejo essa necessidade de entrar no ambiente digital. Como que a gente começa essa história, Rodrigo? Vamos lá, excelente pergunta, meu amigo. Eu acho que o principal ponto dentro desse contexto é enxergar o marketing e a comunicação como uma engrenagem composta por diversas etapas, né? A primeira etapa do marketing e da comunicação dentro do ambiente digital é a questão da visibilidade. De que forma eu vou dar visibilidade, eu vou dar uma exposição para determinado serviço, para determinado produto. Você pode, inicialmente, dar dicas, dar orientações, né? E uma dica bacana aqui: fale 20% do seu produto e do seu serviço e os outros 80% de conteúdo de informação. Se você, por exemplo, desenvolve cafés especiais, você pode dar dicas e orientações sobre como desenvolver, qual processo você utiliza, quais técnicas e quais ferramentas você utiliza, né? Tratar muito curiosidades e bastidores, isso é bem interessante, né? Isso dentro dos 80%. E dentro dos 20% de conteúdo, você pode, por exemplo, falar do seu café especificamente, falar da marca especificamente, né? Isso dentro de visibilidade, são algumas técnicas que são bem aí utilizadas e que têm aí grande efetividade. Depois da visibilidade, nós temos a credibilidade, que é a segunda etapa. A visibilidade contribui para a credibilidade. Credibilidade está muito associada à reputação. Se você investe, por exemplo, em rastreabilidade, é muito interessante você divulgar isso. Se você investe em ações sustentáveis de uma forma
efetiva, com uma grande efetividade, divulgue isso. Como você faz, de que forma você faz, com quais objetivos você faz. Isso é fundamental. Rastreabilidade, sustentabilidade, entre diversos outros pontos, contribuem para reforçar a reputação de um produtor rural, de uma empresa de agronegócio, de uma cooperativa, e quando a gente reforça a reputação, a gente contribui diretamente para a credibilidade. Então, até agora nós falamos sobre visibilidade e nós falamos sobre credibilidade. A terceira etapa é o interesse. Depois de passar pela visibilidade e a credibilidade, você vai conseguir, com uma maior eficácia, despertar o interesse no consumidor final, o interesse em um produtor, em uma cooperativa, dependendo, é claro, do seu público-alvo, em adquirir o seu produto. E você desperta esse interesse compartilhando, por exemplo, infoprodutos. Você pode compartilhar conteúdo para download, você pode compartilhar vídeos, enfim, você tem N ações, N atividades e produtos que você pode compartilhar. Depois do interesse, nós temos o desejo. E essa é a etapa que todo mundo quer chegar, meu amigo. É você despertar o desejo por uma compra. É você despertar o desejo para comprarem de novo. É você despertar o desejo no seu cliente, no seu público, em defender a sua marca, né? Aí a gente tem o cliente como embaixador de uma marca específica. Ele vai o tempo inteiro defender, ele vai falar bem da sua marca, ele vai indicar a sua marca para outros, né? E aí a gente fecha o ciclo, composto por visibilidade, credibilidade, interesse e desejo. Em um momento como esse, enxergar o marketing como um marketing que percorre etapas é uma forma muito interessante. Muito bem, essa primeira explicação já foi quase uma aula inteira. Cada um desses Eu pontos, falo demais, né, meu amigo? cada um desses pontos já valeria um curso. Mas uma coisa que eu vejo, Rodrigo, né? Eu como jornalista, às vezes acabo resvalando em questões de marketing, mas eu tento me focar mais no jornalismo. E quando eu já prestei serviços de consultoria e tudo mais, e esse ponto desejo, que é exatamente o último, que deveria ser o último ponto, né, da conversa, normalmente os clientes colocam em primeiro lugar, mas não o desejo de quem compra, mas sim o desejo de quem está vendendo. E aí há uma confusão muito grande, assim, do desejo com a escala, por exemplo. Vou dar um exemplo. Fui dar consultoria para um grupo aqui em Campinas, e eles falavam, ó, nós queremos vender apenas para Campinas e tudo mais. E temos uma ação de marketing dentro do Facebook. Daí eu falei, ok, legal, começaram razoavelmente bacana. Mas analisando dentro do conteúdo do Facebook, estava aberto para toda a região metropolitana de Campinas. Ou seja, umas quase 20 cidades aí. Ou seja, pessoas de Hortolândia, que é aqui perto de Campinas, acessando aquele conteúdo, pessoas de Jundiaí, Paulínia, Piracicaba, enfim. Eu perguntei, se vocês querem vender só aqui em Campinas, por que vocês abriram para toda a região? Porque cada clique dessa outra região que não interessa está comendo o seu investimento de Facebook. Isso não faz sentido. Então, o desejo se confunde muitas vezes com a escala. Como é que a gente precisa reforçar esse assunto aí para quem está querendo vender? Excelente colocação, meu amigo. É verdade, isso ocorre com grande frequência, né? Dentro desse contexto, a gente percebe que as empresas de agronegócio, elas estão cada vez mais interessadas no marketing, né? Elas enxergam cada vez mais o marketing como um investimento e não somente, e não, na verdade, como um gasto, né? Elas enxergam o marketing como investimento e não como um gasto, né? E isso é fantástico. E elas estão procurando cada vez mais entender. E dentro desse processo de entendimento surgem situações como essas aí que você colocou muito bem, né?
Na verdade, não é a divulgação pela divulgação, é a divulgação efetiva. Se você só vai vender para uma determinada cidade, inicialmente ou sempre, né? Aí depende do contexto, depende realmente da empresa, dos objetivos, não faz sentido você divulgar massivamente para diversas cidades, né? Aí a gente entra na questão do público-alvo, né? Em situações como essa, meu amigo, eu costumo reforçar que você tem um perfil de cliente ideal, né? E o que muitas pessoas chamam de persona, né? Que é você identificar, por exemplo, a faixa etária, os hábitos, os interesses, a localização desse seu cliente, entre diversos outros pontos. Se você começa a mapear e destacar a importância da empresa, da cooperativa ou do produtor rural, identificar quem é o PCI, que é o perfil de cliente ideal, aí a gente consegue mostrar todo um contexto. Porque a questão da localização é um ponto estratégico, concordo contigo, mas a gente tem outros pontos como a questão de hábitos, muitas vezes a questão de formação, se você quer atingir um engenheiro agrônomo, um zootecnista, alguém que tem interesse em agronegócio ou não, entre diversas outras particularidades. Mostrando isso, ajuda com certeza a reforçar que a empresa de agronegócio, a cooperativa e o produtor rural vai estar investindo em uma ação e não gastando para desenvolver uma ação. Aí, para ajudar nesse ponto, né, para você que está assistindo ficar ligado nos próximos episódios, tem dois assuntos paralelos aí. Um é o algoritmos, que ajuda muito nessa questão de definir o seu público-alvo, e o outro, né, é realmente o funil de vendas. Dois assuntos futuros para vocês ficarem ligados aqui nessa série. Bom, vamos focar aqui no assunto de hoje. Como começar? Você recomenda. Até um tempo atrás, né, esse como começar era basicamente o quê? Criar um site e tal. Isso persiste até hoje? Vamos ver a sua opinião. Você acha que criar o site é o pontapé inicial para uma empresa que quer se digitalizar? Olha, meu amigo, isso é uma excelente pergunta e vai depender muito da questão de como a empresa de agronegócio, o produtor rural e a cooperativa, como eles querem ter aí uma presença digital, que seria como eles querem se comportar aí dentro do ambiente digital, dentro das redes sociais, dentro da internet de uma forma aí mais ampla, né? É, essa empresa, por exemplo, ela pode ter uma fanpage no Facebook e pode direcionar toda a informação institucional, pode direcionar muito conteúdo para essa fanpage, né? Sem ter necessariamente um site, isso é possível. Você pode, por exemplo, criar um blog e nesse blog você ter diversas e diversas informações é, e, de repente, ter um sobre a empresa, ter conteúdo institucional, ter portfólio, ter serviços, entre outras variáveis e possibilidades. Agora, o blog exige atualização. Uma fanpage exige atualização, né? Será que, de repente, essa empresa de agronegócio tem a possibilidade de fazer um investimento para essa atualização, né? Lembrando que em nenhum momento a gente está falando aqui para a cooperativa, a empresa de agronegócio e produtor rural assumir essas tarefas. A gente está mostrando as possibilidades, as várias variáveis, para que eles reflitam e falem: poxa, eu posso contratar uma empresa, posso contratar um profissional para desenvolver essas tarefas, até porque produtor rural, cooperativa, empresas de agronegócio têm diversas e diversas tarefas, né? O produtor rural não vai deixar de cuidar de uma nematóide para cuidar de um Facebook, por exemplo, né? Ele precisa aí de profissionais e de pessoas que o oriente
e que, com certeza, contribua aí para um processo contínuo de comunicação e de marketing, né? Ter ou não ter um site depende de muitas variáveis, mas inicialmente eu recomendo tenha sim um site, comece pelo site, porque o site vai te mostrar diversas possibilidades, mas não aborte a ideia de você ter blog e de você atuar nas redes sociais. Isso também é fundamental. Mas, começando com o site, você vai perceber diversas possibilidades, o que é muito saudável para você ter aí uma construção sólida dentro das redes sociais e do ambiente digital. Você tem razão. A vantagem que eu vejo em começar por um site, principalmente, é que o site ele vai se ligar com o servidor do Google e vai te dar uma série de dados através do Google Analytics. Mais uma vez, é um assunto que a gente vai debater lá para frente. E mesmo que você não conheça, né, a linguagem de site, que normalmente é HTML e tal, existem plataformas que disponibilizam aí templates, né? Você compra um template ali e tal, e o site vem pronto, é só você colocar o nome da sua empresa ali e colocar no ar, não tem dificuldade nenhuma. A gente não vai citar aqui exatamente para você ir em empresa X ou Y para não te direcionar diretamente, mas tem essa possibilidade que hoje em dia ficou bem mais fácil, né? Trabalhar com essas ferramentas. Com certeza. Eu costumo dizer, meu amigo, que todo mundo tem acesso a todas as ferramentas, né? O grande desafio não é usar ferramentas, mas é qual ferramenta você vai utilizar em qual momento específico. Qual o melhor conteúdo para determinada ferramenta. E até mesmo nas redes sociais, né? Que é um assunto que a gente vai debater ao longo das nossas conversas, né? Quais as características das redes sociais, qual conteúdo eu divulgo em qual rede social, né? Saber o que divulgar, onde divulgar, com certeza é um grande diferencial. E para quem está começando, acho que outra dúvida que sempre bate, a primeira é essa, né? Devo fazer um site? De repente o cara vê, acho que eu agora vou fazer um site no momento, vou testar primeiro outros lugares como marketplaces, né? A gente vê aí um boom de aplicativos que são marketplaces, na realidade. No agronegócio já tem marketplace que foi necessário. Só que será que vale a pena entrar no marketplace? Porque tem tanta gente entrando ali, você pode acabar ficando meio perdido, né? No tanto de empresas que acabam entrando ali. Vale a pena? Ah, eu gosto muito dessa opção, meu amigo. Eu acho que o marketplace ele oferece uma possibilidade bem interessante para o produtor rural, para as cooperativas, para as empresas de agronegócio também, que é uma possibilidade de você ter uma comunicação ainda mais estreita com o seu público, ainda mais estreita com o consumidor final. Você ter feedbacks mais amplos, mais dinâmicos, mais diretos. E isso faz a total diferença dentro de uma atuação sua nas redes sociais, no ambiente digital, no ambiente offline, fora das redes também. É crucial isso. Então, eu acredito que como experiência, como vivência e até para você efetuar vendas também, o marketplace é bem interessante e é uma plataforma que eu realmente aconselho e que eu acho que vale a pena atuar. Porque além de você efetuar uma venda propriamente dita, essa questão do feedback ela é incrível, porque você pode aprender diretamente com o seu público e utilizar esses ensinamentos durante as suas ações. Uma das dicas que eu dou muito para quem fala, Capela, como atuar melhor nas redes sociais e no ambiente digital, é você pensar, pelo menos uma vez por semana, você surpreender o seu público de alguma forma. E aí é bem interessante. Se você tem esse feedback, você sabe como surpreender, né?
E um outro ponto, as ações, elas precisam ter continuidade. Se você tem esse conhecimento, esse engajamento e esse contato cada vez mais estreito com o seu público, você sabe como dar a continuidade nas ações. Por quê? A divulgação pela divulgação, ela faz cada vez menos sentido. Divulgar por divulgar está perdendo eficácia. Você precisa surpreender, você precisa engajar o seu público, você precisa ter ações contínuas. E lembrando que nem tudo o que acontece precisa ir para o mundo digital. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Capela, de que forma que eu divulgo isso? E aí eu devolvo a pergunta: será que você precisa divulgar isso? Eu acho que esse ponto, meu amigo, é muito importante. Porque se você precisa divulgar isso, se faz sentido divulgar isso nas redes sociais, ótimo. O próximo ponto é de que forma você vai divulgar isso em cada uma das redes, porque você também não pode divulgar da mesma forma. Você tem completa razão, Rodrigo, porque às vezes a gente pensa, né? Vale a pena entrar no marketplace? Aí você levantou um ponto muito importante para quem está no marketplace, que é, além da venda direta, é o retorno direto. Você vai ganhar estrelinhas, vai ganhar joinhas, vai ganhar comentários. Isso, no ato da entrega, normalmente, em questão de alguns minutos, você já vai ter um retorno, que às vezes o site não vai te proporcionar. Eu já tive um site, eu ficava meio frustrado com isso, inclusive, de não ter esse feedback instantâneo. E o Marketplace, ele possibilita isso. Mesmo que a pessoa só dê as estrelinhas ou os joinhas e não deixe nenhum comentário, você já sabe que você fez um trabalho bem feito. E esse segundo ponto importante que você falou é: será que vale a pena entrar? Por exemplo, eu vi aqui em Campinas uma palestra do Ricardo Jordão. Ele tem um canal no YouTube e ele é focado em vendas e venda hardcore, assim, né? Vamos vender, vamos vender. E ele fala, cara, se você está vendendo ali um sanduíche ou um brigadeiro, alguma coisa assim, que é alimento rápido, tal, por onde você começa? Não pensa nem em internet, começa no seu condomínio, no seu bairro. Conquista primeiro quem está ali próximo, seus amigos. Acho que essa é uma dica muito importante, né? Com Começa para certeza. quem está ali. Se você oferecer para sua mãe, para o seu pai, para seus amigos derem um bom retorno, aí você vai expandindo ali até chegar ao ponto de, opa, agora sim, internet, vamos lá. Você concorda com isso? Com certeza, meu amigo. Eu acho que dentro deste contexto, você ter um planejamento, né? Você ter um cronograma de ações, você definir o PCI, né? Você definir o seu cliente ideal, né? O perfil de cliente ideal é bacana. Lembrando que o perfil de cliente ideal, ele pode modificar ao longo de um processo e você pode ter vários perfis de clientes ideais, né? Você pode, por exemplo, em uma rede social ter um perfil específico. No seu condomínio, você pode ter outro perfil específico. Em um determinado evento, outro perfil específico. Mas é importante você mapear e entender quem é o seu cliente ideal. Quem é aquele que, em um menor espaço de tempo, você vai conseguir ir da visibilidade para o desejo rapidamente, em um menor espaço de tempo. Aquele que vai vibrar com o seu serviço, com o seu produto e rapidamente vai se tornar um embaixador. Eu acho que isso faz todo sentido dentro do que você colocou. É você enxergar momento a momento para quem você vai destinar um produto e para quem você vai destinar um serviço. Muito legal, gente. Espero que vocês estejam gostando. Essa nossa primeira interação já está chegando aqui aos seus momentos finais. E vale lembrar que toda essa conversa que a gente teve partiu de uma ideia não, né? Uma ação que o Rodrigo teve, que foi colocar um livro no ar no site dele. Então já fica o convite para conhecer esse livro, que é um livro focado em vendas para agronegócio. Rodrigo, pode fazer as honras de apresentar o seu livro, né?
Maravilha, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Eu acabei de lançar um livro chamado Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. O livro ele tem 90 páginas, ele está recheado de dicas e orientações especiais para cooperativas, empresas de agronegócio e produtores rurais. O livro ele é dividido em duas partes: preparação e ação. Na parte de preparação, eu dou muitas dicas básicas em relação à reputação, marketing, entre outros tópicos, que são depois aprofundados na parte da ação, onde a gente fala muito sobre sucessão familiar, a gente fala sobre marketing digital, sobre vendas e sobre diversos outros aspectos. O livro ele tem download gratuito no site Marketing no Agronegócio. Vou passar o site www.marketingnoagronegócio.com.br. Entrou no site Marketing no Agronegócio, você vai encontrar lá. É um livro com 90 páginas, muitas dicas e orientações especiais e download gratuito. Aqui na descrição dessa entrevista aqui embaixo, você vai encontrar o link que vai para o site do Rodrigo, e aí ali você vai fazer um cadastrinho rápido do seu e-mail, você recebe o PDF por e-mail, super fácil, super tranquilo. Aproveita que é gratuito e tem dicas muito importantes. Algumas dessas dicas a gente vai colocar aqui, mas para você saber na íntegra, só tendo livro. Se interessou mais ainda, chama o Rodrigo aí, né? A gente está disposto, quer se interessar, quer entrar no marketing, quer ter mais dicas, ou às vezes ter ali um consultor ao seu lado. É importante, como a gente falou aqui na nossa conversa, apesar das dicas que a gente está dando aqui, a gente não está falando para você fazer tudo sozinho, pelo contrário, para você ter uma ciência de como começar, mas assim, para ir para a prática mesmo, é sempre bom ter um profissional do seu lado, né? Aí, no caso, o Rodrigo, ou já a parte de mídia, que é um passo depois, aqui dentro do site, mas enfim, está tudo relacionado, somos todos aí dentro de um mesmo mecanismo de comunicação, certo? Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Semana que vem a gente tem mais uma interação aí. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Te agradeço novamente a oportunidade. E para fechar aqui, só três recados rápidos. O primeiro, lembrando que marketing não é gasto, marketing é investimento. Investimento que ajuda a gerar novos negócios. Importante destacar isso. Importante destacar também que o produtor, a cooperativa e que as empresas de agronegócio não precisam colocar todas essas dicas, né, em prática. Eles podem contratar profissionais e empresas para colocarem essas dicas em prática. E o terceiro aviso, na verdade, é um reforço que o marketing ele exige etapas: visibilidade, credibilidade, interesse e desejo, meu amigo. Obrigado. Legal. Então, fique atento aqui no site Notícias Agrícolas. Semana que vem tem mais dicas aí de comunicação e marketing. Ah, o tempo aqui é curto, gostaria de ter falado muito mais, mas enfim, vão ter outras oportunidades aí para a gente aprofundar esse assunto. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe as nossas informações com seus colegas. Siga o Rodrigo Capella, ele também está em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn. É só procurar Rodrigo Capella em qualquer rede social que você vai encontrar ele. Capella com dois L's, só lembrando, né? E de chapéu. E o chapéu, que é a parte estrada. E, então, compartilhe com seus colegas essas informações para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.